O desaparecimento do universo, capítulo 3, o milagre. Continuação. E o Arten, com certeza, o J da Bíblia é um objeto no sonho do corpo, de corpos do mundo, mas o J real é absolutamente livre. Como nós dissemos, é isso o que ele quer para você. De muitas maneiras, você precisa continuar aprendendo para superar o pensamento da religião. Por exemplo, através de toda a Bíblia. A tradição judaica cristã retrata Deus reagindo diretamente ao pecado como se ele fosse um fato. No caso do cristianismo, como já mostramos, Deus parece oferecer J para sofrer e morrer por seus supostos pecados, em um ato sacrificial de expiação. Algumas igrejas dão tal importância a isso que simbolicamente canibalizam o corpo de J no sacramento da Eucaristia. Eu sempre fiz Eucaristia. E outras variações desse ritual. Elas acreditam que Deus sacrificou seu filho na carne para expiar os pretensos pecados da carne. No entanto, Deus não reagiria a eventos em um sonho mais do que você reagiria a eventos em um pesadelo que sua esposa estivesse tendo na cama ao seu lado. Em primeiro lugar, você nem mesmo pode ver os eventos porque eles não estão acontecendo na realidade. Em segundo lugar, mesmo que você pudesse vê-los, ainda não seria necessário que reagisse a eles, porque sendo irreais, não teriam possibilidade de afetá-lo. A única coisa lógica seria acordar sua esposa do pesadelo dela, mas você o faria de maneira lenta e gentil, para que ela não se assustasse ainda mais. Você não iria agarrá-la e chacoalhá-la freneticamente. Da mesma forma, o Espírito Santo vai despertá-lo gentilmente. Ele não é um Deus separado reagindo ao seu sonho, mas é na verdade a voz por Deus que ainda está com você em sua jornada ilusória a esta terra distante. Uma maneira pela qual o Espírito Santo vai despertá-lo é ensinando o que você pensa que está acontecendo não está acontecendo. A realidade é invisível e qualquer coisa que possa ser percebida ou observada de qualquer forma, mesmo medida cientificamente, é uma ilusão, exatamente o oposto do que o mundo pensa. Mas o curso é prático em mais de um sentido. Você pode usar seu sistema de pensamento de perdão verdadeiro para lidar com o que os olhos do corpo estão lhe dizendo, e pode fazer isso de tal maneira que permita que você atue na sociedade. Um trabalho em uma ilusão não é mais inerentemente santo do que qualquer outro trabalho. Portanto, quando você está gradualmente aprendendo que o que você uma vez pensou ser pecado, ataque, culpa e separação, é o fato de alguma outra coisa ainda pode viver uma existência terrena relativamente normal e ser despertado de maneira lenta e gentil do seu sonho. E o Gary, a partir do que você disse e também do que li no texto, onde J fala sobre a mensagem real da crucificação, embora tenha parecido um ataque terrível, a crucificação na verdade não foi nada para ele, porque ele era totalmente identificado com o amor invulnerável de Deus, que ele sabia que de fato era, em vez de com ilusões como o corpo. O fato das ideias centrais do cristianismo serem a crucificação e o suposto sofrimento de J na cruz pelas outras pessoas é apenas um sinal do quanto a mensagem dele foi mal compreendida e distorcida. Warden, sim, não espere atingir o mesmo nível de conquista de não sofrimento de J em seu primeiro ano fazendo o curso. Esse é um ideal que só pode vir com uma grande quantidade de experiências. Sim, finalmente chegará o momento em que você nunca mais vai sofrer. Essa é uma das recompensas de longo prazo desse caminho espiritual. Mesmo enquanto você ainda parece estar em seu corpo, é possível alcançar a invulnerabilidade psicológica. Como o curso diz, a mente sem culpa não pode sofrer. Mas a ilusão do tempo é necessária para que você aprenda suas lições de perdão e atinja seu objetivo. Gary, pode ser assim, mas quero chegar lá mais cedo do que mais tarde. Puxa, todo mundo quer isso, e nós vamos ajudá-lo agora mesmo, dando-lhe uma grande ideia. Esse não é o panorama completo, mas é uma parte importante dele. Você pode não concordar com isso a princípio, mas pense sobre o assunto. Da última vez, nós lhe dissemos que quando voltássemos, contaríamos o que a sabedoria realmente é. Vamos entrar em mais detalhes sobre isso, e você vai perceber que nossa apresentação
vai se tornar mais linear à medida que avançarmos, a fim de facilitar sua compreensão. Em relação à sabedoria, o mundo acredita que ela é ter um bom julgamento e estar certo. Isso não é verdade. Tudo o que estar certo vai fazer é manter você preso aqui para sempre. Vou repetir o que J diz no curso sobre sabedoria e sua relação com a inocência. A propósito, isso também é o que na verdade significa ser puro de coração. A inocência não é um atributo parcial. Não é real enquanto não é total. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolos às vezes. Enquanto a sua inocência não vem a ser um ponto de vista de aplicação universal, não vem a ser sabedoria. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. E o Gary, você está dizendo que terei que ver todas as pessoas, não importando quem sejam, como totalmente inocentes? E a puxar, isso mesmo. Mais uma vez, não espere que isso aconteça imediatamente. Vou fazer uma aspas aqui, porque a gente está vendo aqui no Brasil, né, esses meninos, adolescentes que mataram os cachorros e agora cada dia aparece mais o caso da orelha e outros cachorrinhos. E como isso machuca, né? Como isso dói. E na verdade, nosso objetivo aqui é ver todos eles inocentes. Não inocentes, claro, não tem nada a ver, o livro vai falar disso, não tem nada a ver que eles não tenham que arcar com as consequências dos seus atos. Vão ter. Na justiça aqui, com certeza vão ter. Mas nós enxergarmos eles como Cristo. Essa é a pegada. E o Gary continua. Então, puxar, isso mesmo, mais uma vez, não espere que isso aconteça imediatamente. E o Gary, não sei, como um homem como Hitler pode ser inocente? Puxar, essa é uma pergunta típica e a resposta não tem nada a ver com Hitler. Como alguém que se lembra da minha vida judia muito bem, não sou exatamente fã dos nazistas, dos skinheads, da KKK ou de qualquer outro grupo normalmente perturbado. A razão pela qual eles são inocentes não tem nada a ver com o nível da forma. Hitler e todas as pessoas no mundo, incluindo você, são igualmente inocentes porque o que você está vendo não é verdadeiro. Este é o teu sonho, seu sonho. Como o curso ensina, o sonho não está sendo sonhado por outra pessoa. Hitler era um exemplo do sistema de pensamento do medo sendo levado ao seu extremo. Você pensa que o Holocausto foi um acontecimento incomum, mas ele foi incomum apenas em seu tamanho. O mesmo tipo de coisa acontece o tempo todo, através de toda a história. Se você pensar bastante e fizer um pouco de pesquisa, vai descobrir que isso aconteceu muitas vezes só no século passado. Não é preciso ser judeu, negro, índio ou ser de alguma outra cor exótica para ser uma vítima. Seria difícil encontrar qualquer grupo de pessoas que não tenha sido perseguido. Até mesmo uma pessoa branca, desde que seja certo tipo de pessoa branca no lugar exato e na hora exata, pode ser a vítima do ano. Talvez para isso ela precise ser católica, protestante ou uma pretensa bruxa. Você nasceu em Salem, conhece a história. Quantas pessoas morreram durante os julgamentos das bruxas em Salem? E o Gary, por volta de 19 ou 20. Puxar, sim. Esse foi um exemplo clássico de projeção da culpa inocente. Você sabe quantas pessoas foram assassinadas durante os julgamentos de bruxas que precederam aquele evento na Europa? Gary, não sei. Quantas? Puxar, pense em 40 mil. Gary, 40 mil? Puxar, sim. Pensando em uma porcentagem da população, seria como se mais de 1 milhão de pessoas fossem assassinadas hoje em dia. E o Gary, puxa, isso seria notícia, a menos que existisse um grande escândalo sexual em algum lugar. E a puxar, tudo isso é resultado de uma situação na qual as pessoas têm uma necessidade profunda, oculta, de projetar sua culpa inconsciente em alguém mais. E qualquer desculpa vai servir. Nós estivemos falando sobre exemplos extremos, mas as pessoas fazem isso de milhares de maneiras sutis. Elas não sabem que precisam disso ou o porquê. Se soubessem, não fariam isso. Você vai aprender mais a respeito dessa situação e vai perceber exatamente por que
Ações insanas, tais como o genocídio, são uma parte rotineira da história da desumanidade do homem contra o homem. Você também vai aprender que o perdão verdadeiro é a única maneira de quebrar o padrão. Como dissemos, você não tem que aceitar a ideia de que todos são completamente inocentes ou qualquer outra das ideias do curso de imediato, mas vai ver, conforme for em frente, que o perdão é um bem imensurável para você, não apenas para as imagens que está perdoando. A propósito, o sistema de pensamento do medo e separação de Deus recebe o nome de ego no curso, e esse termo não deveria ser confundido com o termo ego, como é usado na psicologia tradicional. J sempre falava conosco em termos amplos, abrangentes, e o uso no curso da palavra ego não é uma exceção. Você deveria se lembrar de que, não importando o quanto pareça grande, o ego é apenas um pensamento, e pensamentos podem ser modificados. E vamos continuar este mesmo capítulo em cenas do próximo. E ele falou aqui, ele deu o exemplo das bruxas, de Hitler, e hoje a gente tem um monte de exemplos. Se a gente parar para olhar, é o tempo todo.